Obrigado, queridos amigos. Boa noite. Primeiro, como diz em inglês, sound check. Vocês estão conseguindo ouvir a minha voz? Ok. Sim, sim. Se começar a decair, vocês falem, alguém grite e eu vou reajustar o volume aqui. Eu não estou Nós escutando. estamos... Tudo bem? Eu vou falar o mais alto possível, sem causar nenhuma lesão. Então, nós estamos vivendo assim dias que todos nós, como barrais, como seres humanos, como curiosos, há anos, há décadas, nós vimos escutando, imaginando como que seriam as condições, as oportunidades, os desafios naquela época. Bem, o futuro chegou. Nós estamos no início dessa época. Nós estamos numa das épocas mais difíceis que a humanidade jamais passou. E nós vamos passar por isso, se Deus quiser, protegidos pela força do convênio e das instituições. Mas é claro que nós vamos sentir os abalos dessa época. Os abalos vêm em todos os sentidos. Tem abalo financeiro, tem abalo social, tem abalo pessoal, de saúde, emocional, econômico e por aí vai. O ser humano no século XXI ainda sofre, mas sofre de uma maneira diferente, muito diferente do início do século XX, do século XIX para trás. Nosso sofrimento não é mais tanto por cólera, por epidemias, ainda que tenha uma epidemia ou outra, como esse que nós estamos passando, mas isso é relativo à nossa vida, à escala de problemas de saúde. Essa pandemia não é tão grande assim, estatisticamente. Mas o que muda no século XXI é a maneira que nós, seres humanos, sofremos. Nosso sofrimento, proporcionalmente, é muito mais emocional, psicológico, e tem a ver com os aspectos mais abstratos do nosso ser. São sofrimentos, são tipos de sofrimento que não saem em exames. É o tipo de sofrimento que vamos para algum profissional e diz erradamente, escolha, não tem nada. Em vez de dizer que meus exames não mostraram nada, ou eu não entendo o que está acontecendo, diz que não tem nada. Eu acho que essas três palavras são muito perigosas. Não tem nada, é uma frase que tem que ser usada com muito cuidado, muita sabedoria. Eu usei a raiva e depressão como, digamos, como símbolos, talvez duas das maiores emoções negativas que abala a humanidade nessa época. Talvez esses dois sentimentos não sejam tão separáveis. Talvez a tristeza, talvez a raiva, talvez a ansiedade, a incerteza, a frustração e por aí vai. Talvez esses não são tão separáveis, talvez tenham uma sobreposição muito grande. Enfim, nós estamos falando de sofrimento emocional, de falta de bem-estar emocional, de equilíbrio sentimental. E como lidar com isso? Claro, nós sabemos que eu acho que nós barrais e todas as religiões, todas as crenças espiritualistas de modo geral, estão de acordo, tem um consenso do que o ser humano tem um aspecto que é a dimensão espiritual que transcende o corpo e a mente. Transcende e sobrevive à morte física. Isso é um consenso.
e que há sofrimentos de diferentes níveis. Nós estamos vivendo uma época interessante, como o Bahá'ís também, porque há 170 e tantos anos nós estamos falando de história, de princípios, da importância da paz, da importância dos princípios espirituais. Nós estamos entrando num período em que é uma sociedade cada vez mais sem esperança, cada vez mais preocupada e, francamente, cada vez mais com raiva e depressão. Há uma epidemia de raiva e depressão que antecede por muito a coronavírus. É uma epidemia. Não é 5, 10% da população, muito mais. Então, nós estamos numa fase em que uma sociedade que cada vez de maneira mais clara, cada vez de voz mais alta, pede por socorro, pede ajuda, pede conselho, procura por alguém ou algum grupo que consiga ajudar. E nós Bahá'ís, estamos numa encruzilhada, estamos entrando numa nova fase em que nós mesmos temos que entender como traduzir nossos princípios tão elevados em soluções concretas. Isso é um desafio para todos nós, é uma transição. Eu vou dar um exemplo fora do campo que está sendo discutido hoje. Nós falamos de economia, uma economia justa, justiça social. Todo mundo usa essa frase, justiça social. Agora, se sentar e perguntar o que é justiça social, eu acho que muitas dessas pessoas que estão na rua com bandeiras de todas as cores, gritando justiça social, eu acho que eles não vão saber dizer o que querem dizer por justiça social. E nós, Bahá'ís, que acreditamos na justiça também, que acreditamos na eliminação dos extremos da pobreza e riqueza, temos que estar prontos com conselhos e orientações concretas, específicas. Não pode ser, olha, vamos fazer justiça e tudo vai ficar bem. Ou a igualdade de homens e mulheres. A igualdade de homens e mulheres, eu acho que nós, hoje, eu me incluo, primeiramente, nós hoje ainda não entendemos o que realmente é a igualdade de homens e mulheres. Então, primeiro, nós precisamos entender e depois temos que poder dar conselhos específicos, conselhos na vida prática para as pessoas que estão falando sobre isso. A mesma coisa sobre problemas emocionais, sobre o sofrimento emocional e psicológico. Eu tenho visto alguns grupos religiosos que têm... primeiro tem a filosofia materialista, né? A maior parte das pessoas que trabalham com cura tem uma filosofia materialista. Então, olha, tá deprimido, é um desequilíbrio da sua serotonina, nós vamos dar remédio e tal, vai resolver. É tão simplista assim. E tem grupos espiritualistas, grupos religiosos que acreditam na natureza espiritual do ser humano, mas que simplificam também. Dizem, olha, se você tivesse fé suficiente no Cristo, Buda, Maomé, no grande universo, você não estaria sofrendo. Está sofrendo porque está faltando sua fé, está faltando esse desprendimento. Então, também levam uma filosofia muito absolutista, muito extremista, e eu acho muito nocivo para quem está passando por uma crise. E nada ajuda quando alguém está em fase de sofrimento e dizer, olha, a culpa é sua. Se você tivesse mais fé, se você tivesse mais desprendimento, ou não fez doação suficiente, Deus está te castigando. Se tivesse doado, não estaria assim agora. Então, tem ideias bem simplistas ou até daninas. Nós sabemos que a felicidade verdadeira é a felicidade espiritual, que qualquer outro tipo de felicidade,
alegria, bem-estar, que não tenha um fundo espiritual, na melhor das hipóteses, é passageira, é ilusória, não vai durar, ou pode até virar o contrário. O excesso de riqueza, por exemplo, pode trazer uma gama de problemas para o ser humano, ainda que inicialmente tenha uma face muito atraente, muito, um rosto muito belo no início, mas não acaba assim. Então, como lidar com os problemas desse mundo? A primeira coisa que é um conselho para todos nós, começando comigo, primeiro é entender o tamanho do desafio que cada um de nós enfrenta todos os dias. Eu acho que temos que entender. Temos que entender. Nós vivemos num mundo onde nós somos constantemente, intensamente imersos em notícias ruins, em sentimentos ruins, em previsões preocupantes, processos que trazem mal-estar. Até nosso entretenimento, o que nos é apresentado como entretenimento, tem a ver com negatividade ou manipulação para consumir tal produto mais. Então, temos que entender isso primeiro. Nós precisamos aumentar nossas defesas, nosso sistema imunológico, espiritual e emocional. E isso começa com a compreensão do que tem ao nosso redor, que realmente sim, tem muita coisa negativa. Em seguida, é importante saber que tem muita coisa positiva também. Talvez não seja o que sai nas notícias, ou na propaganda, ou nas mensagens eleitoreiras e tudo mais. Não é quem tem as notícias positivas não é o dono do capital, o dono das redes, mas tem muita coisa positiva e nós precisamos nos cercar de tudo que nos traz bem. Esses são orientações óbvias. Eu estou repetindo o que todo mundo já sabe, peço desculpa. Começamos com algo bem básico. Então, a partir daí, nós estamos com o entendimento de que somos seres espirituais, de que estamos numa fase muito difícil espiritualmente, emocionalmente, e que temos que dar conta disso e lidar com os problemas da melhor maneira possível. Uma parte, vamos analisar um pouco. O que traz a raiva, a tristeza, a frustração? Geralmente, é quando alguma expectativa que nós temos não é satisfeita, não acontece. Então, eu primeiro começou com eu, já é problemático. O ego faz parte disso, mas eu acho que eu mereço ser tratado de tal maneira, com respeito. Quando algo me desrespeita, eu fico com raiva. Eu acho que minha vida deve ir de tal maneira. E quando não acontece, eu fico triste. Eu tenho certas expectativas minhas sem desprendimento. Ou seja, eu tenho expectativas, mas não confio na sabedoria de Deus, que talvez minha expectativa não seja certa. Talvez até seja algo muito ruim para mim. Mas quando não acontece, eu fico ou triste, ou raivoso, ou frustrado, ou alguma outra emoção negativa. Então, quando a nossa raiz começa a ficar mais profundamente ligada ao mundo espiritual, nós ficamos menos e menos ligados aos vais e vens e incontroláveis fatores do mundo físico. Isso não é uma solução, isso é o início. De um modo geral, a pessoa que é desprendido de verdade, a pessoa que
é humilde de verdade, a pessoa que confia em Deus profundamente e tem outras virtudes, sofre menos dessas transições do mundo físico. Um mundo físico que caracteristicamente é transitório. O mundo físico, vamos ver, a partir do momento que nós nascemos, como que a vida começa? Nós perdemos aquele aconchego dentro da mãe. Então, é uma perda. Para o bebê é uma perda. Tá num lugar tranquilo, quente, sem muito barulho, sem aquela luz. E, de repente, é um choque nascer. Eu imagino que é um choque. Você perde algo no início da vida. A vida começa com a perda daquilo. E, a partir daí, nós vamos ganhando e perdendo. Mas, ao longo da vida, chega uma certa época e nós perdemos as noções inocentes, nós perdemos, às vezes, ao longo da vida, os entes queridos, nós começamos a perder o poder dos sentidos, saúde. Isso é natural, é um mundo de perdas. Às vezes, acontecem coisas que, independente da idade, independente da profundidade da espiritualidade, traz uma dor tremenda. Não é que a espiritualidade nos coloque à prova do sofrimento. Não é assim. Por exemplo, eu vou usar eu vou usar um exemplo corriqueiro. Por exemplo, alguém perde o trabalho. Sim, é difícil perder o trabalho, não ter perspectiva, estar ameaçado de perder o teto acima do... Tudo isso preocupa. E, às vezes, tem tragédias ainda maiores, doenças graves, doenças que têm consequências potenciais muito grandes, até perda de vida. Isso pode acontecer a qualquer pessoa. Não é só aqueles que têm muita fé, que são testados, não é aqueles que não têm nenhuma fé, estão sendo castigados. Não, isso é a natureza do ser humano. Nós fomos criados assim, com um propósito. O corpo humano e a mente têm tendência a adoecer. Quando, de que maneira, em que hora isso se concretiza para cada pessoa depende de muitos fatores, inclusive a vontade de Deus, inclusive o autocuidado da pessoa, mas acontece para todos nós. Mas tem tragédias maiores na vida, sim. Eu, por exemplo, eu tenho uma amiga da infância, tem um filho de 19 anos, está com câncer avançado, 19 anos. Então, tem coisas que ele está fazendo quimioterapia agora, nesses dias. Então, não está no Brasil, mas... então, não podemos falar só de soluções simplistas. Olha, nós precisamos nos desprender totalmente, aí resolve tudo. Não é tão simples e nós não podemos também colocar apenas princípios simples e parar por aí quando tentamos orientar e ajudar outras pessoas. Mas tem que ser baseado em princípios, claro, tem que ser baseado nos princípios espiritualistas. Eu falei sobre a questão de desprendimento e contentamento com a vontade de Deus, com os ventos da vida, com as tempestades da vida. E se eu puder compartilhar a tela, se puder me habilitar. Ainda não está habilitado. Então, nós todos já vivenciamos ventanias, seja furacão, seja uma tempestade, e graças a Deus aqui no Brasil não acontece muito. Tem países que tem isso acontece regularmente.
Mas nós vemos árvores derrubadas, por exemplo. Isso se vê no noticiário, por exemplo. E vamos entrar aqui. Então, esse infelizmente é muito pequeno. Então, quem conhece essa planta? É usado muito nesse Bambu. tipo de exemplo. É o bambu, perfeito. Vocês estão vendo quanto que esse bambu está ventando, mas esse bambu está lidando muito bem pela sua flexibilidade, pelo seu contentamento com os ventos, com as tempestades do dia a dia. E que tal aquela árvore que é forte, não cede a nada? O que acontece com esse tipo de árvore? Qual que era mais firme, mais rígida? Essa árvore ou o bambu? Árvore. A árvore, exato. Então, esse é um exemplo, mas um exemplo simplista, todo mundo conhece, mas às vezes quando se vê como que uma árvore daquele tamanho racha no meio, nós podemos nos olhar no espelho e talvez ver que talvez nos perguntar, Darius, você é uma daquelas árvores? Que tal ser um bambu? Por quê? Porque quando os ventos do dia a dia da vida sopram, contentamento, desprendimento, resignação, aquiescência são colocados à prova. E é muito difícil até para cada um de nós se provar, se conhecer. Às vezes nós só nos conhecemos quando vem aquela prova. Às vezes sai melhor do que achava, às vezes pior, às vezes entende realmente o que é contentamento, que não é fácil nos momentos difíceis. Isso. Então, assim, nós podemos sentir um pouco, talvez, dessas realidades no mundo físico, que nos dão alguma noção simplista das realidades espirituais. E por árvore derrubada, nós podemos entender alguém com raiva, depressão, alguém que se fecha, alguém que para de viver a vida, de ajudar os outros, de participar, de ter esperança. Tem muitas maneiras de quebrar. Tem gente que começa a ficar muito mais ativa em coisas que não deveria. Tem gente que se joga para ganhar dinheiro. Tem gente que se joga para jogar jogos de azar. Eu conheço pessoas que participam de esportes extremamente perigosos. É a maneira que tem a lidar com a depressão. Dizem que, olha, funciona muito bem para mim. Esportes que, se caiu, não chega ao hospital. Literalmente. Se caiu, acaba lá. Então, isso não é solução. Alguém fazendo isso não está lidando, está canalizando algo mal resolvido para outra coisa mal resolvida. Que se eu estou me sentindo melhor, mas eu ando a 250 km por hora, talvez não está resolvido, talvez está alterado por algum tempo. Outro exemplo que é usado muito no misticismo, e nós podemos ligar esses exemplos do misticismo no mundo real. Assim, místicos com pé no chão, que afinal, por enquanto, nós estamos nesse plano. Então, todos os
toda a filosofia nossa tem que se traduzir em ações práticas. E a questão de lidar com sofrimento emocional também tem que ter soluções práticas e não apenas abstratas e princípios muito gerais. Tem um exemplo, desculpa, tem um exemplo que é dado muito no misticismo oriental. É um exemplo muito, muito simples, mas muito profundo. E nós já conversamos sobre isso, acho que nós discutimos esse exemplo uma vez, talvez, há uns meses. A questão, uma das perguntas é se nós somos seres humanos e, na última análise, vamos para uma vida espiritual, por que não vamos logo? Por que não vamos direto para essa vida espiritual? E eu não tenho a pretensão de dar uma resposta completa. Eu vou dar um exemplo que é interessante, começar a entender. Digamos que nós estamos na beira de um rio e quando nascemos nesse mundo e nosso destino é a outra beira desse rio ou a beira de um mar. Que rio, penso no Rio Amazonas, que é uma viagem tanto, mas digamos que nós vamos ter uma viagem na água durante um tempo com destino. Qual a melhor maneira de atravessar? Qual uma maneira de atravessar? É ter um veículo, um barco. Um barco é um veículo que, por sua natureza, tem uma natureza que é dualidade. Um lado é água, outro lado é seco. Quando os dois lados estão molhados, é um barco afundado. Então, um barco funcional, essa dualidade. É a dualidade que um lado é ar e o outro lado é água. Está imerso, digamos que atravessa aquele meio sem estar imerso completamente naquele meio. Mas o barco precisa daquele meio. Ou seja, nossa alma precisa do mundo material, de algum modo, para chegar à vida espiritual com certo estado. E se não tivesse água no rio, esse barco não ia chegar nunca. Esse barco ficaria encalhado no momento do nascimento. Não teria como atravessar. Então, nós precisamos viver essa vida com toda a sua turbulência, com as tempestades, com as sacudidas e com os ventos inesperados, mas dentro do barco. Eu tenho mais uma imagem. Essa imagem de uns navios mais antigos, quase 4 milênios. Os egípcios construíam barcos assim. Hoje tem pessoas que tem um grupo que reconstrói. Vocês estão vendo o que mais chama a atenção nessa imagem? É a forma do barco. Então, o barco tem uma forma que permite deslizar sobre a água sem ser afetado pela água por dentro. Esse é uma das características, são vitais, literalmente, vitais, porque sem essa característica o barco morre, o barco se perde. Segundo, o barco tem um haste central que é usado para uma vela, né? E também tem leme para direcionar. Então, é um exemplo que junta muitas facetas espirituais, simbolicamente. Primeiro, é feito para minimizar o atrito com a água. O que isso quer dizer? Como que nós minimizamos nosso atrito com o nosso meio,
com as tempestades, com as ondas, com as contracorrentes. Nós precisamos ser como esse barco. Se o barco tivesse uma dúzia de projeções embaixo e não fosse lisa, isso seria como? Alguém que se prende a tudo, resiste a tudo. Resiste à doença. Resistir não quer dizer aceitar. Resiste, ou seja, não aceita, não digere, não se conforma e sofre. Não se conforma se um amigo ou alguém perto faz ao contrário à vontade dele ou dela, ou se Deus traz algo que ele dizendo, eu não acho que isso seja justo. Então, esses são como imperfeições debaixo desse barco. Só vão criar turbulência, cansaço e tirar aquela viagem com celeridade que o barco poderia ter. É importante também que o barco tem um elemento, um instrumento para guiar, para mudar o rumo, mas dentro do que o vento permite. Então, aquele leme não é algo que não é um motor. Aquilo permite dirigir a vida para a direita ou à esquerda, uma certa medida, conforme o juízo de quem está no barco e conforme o vento. O vento pode ser assemelhado à vontade de Deus, as confirmações, as provações. Agora, para a vela funcionar, precisa levantar a vela. Gente, tem muita gente sentada no barco, esperando o vento vem, mas nunca subiu a vela, nunca se colocou a serviço da vontade de Deus. Nunca deixou que aquele vento o levasse para onde o vento quis levá-lo. Isso é uma discussão filosófica à parte. E a parte mais importante do barco é que, e todo barco tem que ter isso, é que não pode entrar água. E nós podemos comparar nossas vidas com esse barco da seguinte maneira. Nós estamos viajando, atravessando o meio material. Nós estamos atravessando o meio material, fazemos parte. Mas os acasos da vida, as coisas boas e ruins, as tribulações e os triunfos, não podem criar, não podem entrar muito no nosso coração. Ou seja, a água não pode entrar no barco. Alguém, para ser um capitão bem-sucedido, tem que ter certeza que o barco está seco por dentro e ficar de olho na outra beira, na costa, que é o destino. Então, alguém num barco assim, esse barco que nós vimos, esse navio pequeno, se chegar tempestade, ondas e ventos, vão sentir? As pessoas, aquelas pessoas sentadas no barco, vão sentir essa tempestade? Vão sentir. Abalou, eles vão se sentir abalados. Ventou, vão sentir. Se ficou muito frio, vão sentir. Se deu uma sacudida de lado, agora mudar a correnteza, vão sentir tudo lá dentro. Não estão isolados totalmente da realidade, do mesmo jeito que nós vamos sentir os abalos políticos, econômicos, climáticos, sociais e por aí vai. Nós vamos sentir os abalos. Mas é muito diferente sentir aquele abalo num barco seco e segurando com fé, com confiança, do que jogado no mar. As consequências vão ser totalmente diferentes, porque dentro do barco nós vamos viver.
apesar de tudo que vai acontecer. Mas uma vez que perdermos aquele ambiente do barco, se deixar entrar água no barco, por exemplo, qual seria o exemplo? O exemplo é eu me deixar levar com os processos, com os eventos que não têm natureza espiritual. Eu me envolver na política partidária. Ou comprometer os princípios para ganhar dinheiro. São exemplos, sim, muito simples, mas tem muitos. Isso é deixar a água entrar no barco. E se entrar muito, nós todos sabemos a consequência. A gente afoga. Só que afogar nessa época não é morrer sufocado. Afogar nessa época é perder a esperança, é ficar com raiva e não saber o que fazer, porque a pessoa espiritualizada fica com raiva também, mas sabe o que fazer. Nós não somos imunes à depressão, frustração, mas sabemos o que fazer. Passa. Mas quem está afogando nesse meio e não está acima da água, está imerso na água, está numa situação muito mais perigosa. Okay? Espero não ter repetido muitas coisas. É difícil navegar entre assuntos abstratos e assuntos concretos, especialmente nesse ano de 2020, olhando para 2021. Muito obrigado pela sua paciência. Nós que agradecemos, querido. Agora a gente tem um espaço aberto para os amigos que querem contribuir com as suas observações ou fazer perguntas. Sintam-se à vontade. Se me permitem, essa comparação que o Darius fez muito bem do barco, me lembrou muito que na fé o barco é comparado ao convênio de Deus, né? Que o convênio de Deus é aquilo que nos protege, que são as leis divinas, a obediência, essas leis que nos salvaguardam, né? E que Abdu'l-Bahá é o centro desse convênio. Hoje, pela manhã, no staff da Assembleia Nacional, nós estávamos estudando a mensagem de 25 de novembro, da Casa de Justiça, sobre o dia do convênio. E muito isso do que o Darius falou, de que a gente não se deixar levar, né? A casa fala muito para nós não nos deixarmos levar. Ela fala ser atraídos pelo conflito e contenda que permeiam hoje a humanidade, né? Que isso pode ser um atrativo, né? Fala que temos que evitar ser atraídos. Pode nos atrair, né? Todas essas discussões sobre certo e errado, meio ambiente, saúde. Então, e sempre a casa fala buscar o ponto de unidade, em que, mesmo que as opiniões sejam divergentes da nossa, que a gente procure, em Bahais, nós temos que buscar não se envolver, né, ter essa vigilância de não se envolver no conflito e na discórdia e nas controvérsias, né, na contenda, mas, ao mesmo tempo, nós temos que levar esse remédio da unidade. Então, primeiro a gente tem que, não é primeiro, acho que é paralelamente, né, desenvolver, como o Darius falou, em nós mesmos, essa resolução de trabalhar pela unidade, entender o que é essa unidade e buscar sempre esses pontos de convergência, né? Falar um precioso ponto de unidade em que perspectivas contrastantes se sobrepõem e pessoas em disputa podem se fundir. Como que a gente consegue encontrar esse ponto de unidade? E nós estávamos comentando hoje que uma das formas que pode nos ajudar
são os princípios da consulta mesmo, né? Da consulta Bahá'í, em que as pessoas têm o direito de expressar sua opinião, mas a gente procurar aquelas qualidades de pureza de intenção, né? Despreendimento de suas próprias opiniões e ver o bem-estar do todo. Eu acho que a chave de tudo isso é muito uma coisa que requer muito de cada um de nós, confiança em Deus, essa aquiescência, né? Em que a vontade de Deus, e desprender-se né, de si mesmo, do que eu acho que é certo, do que eu quero, e sim do que é melhor, né? Do que Deus determina como melhor para a nossa vida e para a vida da humanidade, para que a gente possa se ajudar e ajudar os outros também, né? Que a gente só dá aquilo que tem, né? Então, a gente procurar sempre ser ter esse cuidado que a Casa de Justiça fala de evitar entrar. E ela fala que também nas nossas conversas dentro da comunidade, tomar cuidado para não permitir que isso permeie a vida da comunidade, né? Essas disputas, esse conflito, né? E oferecer o remédio divino, mas a gente também tem que tomar. A gente tem que tomar o remédio divino e para poder oferecer. Acho que ao mesmo tempo em que eu procuro me cuidar, eu também ajudar a cuidar do outro, né? Mas eu também tenho que cuidar de mim, né? Trabalhar com o meu ser espiritual, né? Porque quando a gente sofre determinadas coisas, a gente passa por determinada doença, por exemplo, aí a gente tem umas dicas, olha, você está gripado, olha, toma um chá de limão com alho, sei lá, e canela, que é muito bom, se protege, descansa, a gente tem umas dicas, né? Então, a gente só pode ajudar o outro, muitas vezes, essas dificuldades que a gente passa na vida, é para que a gente tenha, a palavra certa é mais empatia, né? Para poder entender a dor do outro, poder ajudar o outro, porque se a gente nunca passou, às vezes, por uma dificuldade, acho que algumas pessoas são tão elevadas espiritualmente que podem ajudar sem ter passado por essas coisas, mas quando a gente passa por essas experiências, a gente acho que se torna um pouco mais capacitado, mais humilde e mais solidário também. Muito obrigada, Darius. Muito bom, adorei. Anotei várias coisas aqui para estudar. Eu agradeço. Antes da próxima pessoa falar, eu compartilhei um link com todos os amigos. Eu mandei agora no chat. Se a Ana Paula quiser depois compartilhar no grupo WhatsApp, que interessante. É uma coleção das escrituras Bahá'ís, mas também é mais das cartas do Guardião da Justiça sobre a questão de sofrimento mental ou emocional. E só lendo, não deu tempo hoje para entrar, porque é uma coleção meio heterogêneo. Mas só os títulos já nos diz muito. E eu vou repetir só um dos títulos aqui. É tipo um resumo do que a carta diz. E está em inglês. A mente pode ser ajudada por profissionais, mas a alma não é ajudado pela psicoterapia. Não é tratado pela psicoterapia. Então, é interessante como separar e como o que está... Assim, a questão da saúde emocional é algo que é pouco compreendido pela sociedade humana. Nos ainda outra carta nessa página fala sobre a complexidade da mente e nós não entendemos isso muito bem, muito menos na sua digamos na sua dependência, às vezes muito complexa entre o aspecto mental emocional e o aspecto espiritual. Não é sempre claro
o que está acontecendo? Quando que isso para de ser o psique, a mente, e começa a ser espiritual, e vice-versa. Quando que o corpo, às vezes tem doenças do corpo que traz depressão, são muitos, tireoide e várias outras coisas. Então eu quis compartilhar isso, com certeza, se todos nós estudando isso, vai nos dar muitas dicas e orientações profundas sobre essa questão. Perdão. Interessante isso que você falou, Dariush, que a alma não pode ser tratada. Isso me cai assim a ficha que às vezes o problema da pessoa... Por psicoterapia. Em psicoterapia, sim, claro. Me cai a ficha que muitas vezes os problemas que a gente tem é o problema da alma. E às vezes a gente leva que é um problema mental. E não é. É uma coisa que eu penso agora, a história do barco para mim foi interessantíssima, porque hoje eu peguei um barco e no barco, se eu não tivesse a firmeza do remo ou dirigisse o remo diferente do outro lado, ele virava, ele poderia atolar, ele podia ficar preso, ele podia deixar ir pela correnteza. Aí eu fiquei, quando a Rosinha fala que o barco seria o convênio de Deus, eu fiquei, nossa, deu assim uma coisa dentro de mim que fosse assim, eu estou dentro desse barco, eu tenho que saber dirigir esse barco, estar consciente dos meus movimentos, para não encalhar, não deixar levar, e deixar chegar perto e parar onde tem que ser parado, de forma correta. Nossa, isso para mim foi um insight, porque às vezes eu penso assim, nossa, minha cabeça é muito doida, e eu fico achando que ela está tão doida que a alma não está acompanhando, e eu tenho que me entregar à alma, a esse barco, e eu segurar os remos. Está tudo comigo, não está na minha mente. E essa coisa que você falou de arrependimento, não, você falou assim, desprendimento, resiliência, e tem outra coisa que eu não me lembro mais. Que para mim foi aquiescência, eu acho. Aquiescência, foi aquiescência. Isso, essas três qualidades, nessas horas que você está no barco, é importante. Para deixar que a sua alma leve o seu corpo para um lugar centrado, sereno, alegre. Obrigada, Dariush. Era isso que eu queria falar. Eu queria falar sobre a psicoterapia, realmente, assim, só algo pessoal. Eu raramente vejo um paciente com a nível profissional, um paciente com problema emocional, que eu não incluo a psicoterapia. Às vezes medicamento, mas quase sempre é a psicoterapia. Agora, quero deixar claro que a psicoterapia de um terapeuta espiritualizado é outra coisa. Então, psicoterapia materialista é uma coisa. Psicoterapeuta ou qualquer outro curador, porque a cura são muitas profissões juntas. A cura é quando alguém que é tocado pelo sopro do Espírito Santo, a presença dessa pessoa efetua uma cura espiritual, uma transformação espiritual. Primeiro, essa pessoa vai rezar, ou enquanto trabalha, ou depois, os dois, está rezando por aquele ser humano que está com problemas. Então, psicoterapeuta ou qualquer outro, quando é tocado pelo sopro do Espírito Santo, quando inspirado pelas palavras do Bahá'u'lláh, do Cristo, do Buda, pela palavra divina, o efeito é outro. E nas questões espirituais, muitas vezes,
falar com outra pessoa com olhar, com percepção espiritual e consultar em todos os assuntos, inclui problemas de bem-estar espiritual, mental. Alguém pode dizer, fulano, Dariush, eu vejo que você está muito ansioso, está preocupado, mas eu acho que você poderia ser mais desprendido nessa questão. Já pensou? Então, deixa de ser psicoterapia e vira consulta Bahá'í. Então, eu imagino, eu não vou interpretar muito, essas cartas estão aí, nós todos podemos ler, mas eu imagino que o cerne, o que quiseram dizer por psicoterapia era a técnica de psicoterapia materialista pura e seca, sem nenhuma outra coisa que, nossa, eu tenho certeza que todos que estão aqui, tudo que fazem é imbuído de espíritos diferentes. Então, só essa colocação em relação à terapia. Interessante isso que você falar, juntar um terapeuta na linha espiritual junto com a linha ali da técnica da terapia, né? Que não deixa de ser uma parte material. E aí eu vejo que, nessa hora, eu sinto muito quando está o cliente com dor. Eu sinto lá dentro. Eu compartilho com essa dor. E isso, às vezes, me fica me perturbando dentro de mim, porque eu devia criar uma redoma me protegendo. Mas eu acho que é a minha maneira de ser, não vou negar isso. E tanto é que uma cliente virou assim para mim: olha, eu estou procurando a senhora porque estou saindo de uma médica, psicóloga, psiquiatra, que está me dando remédio para a minha ansiedade, que está me deixando doida. Aí, nossa, ela disse que tudo é culpa minha. Aí chegou com esse problema, assim, pum, vê se não vai me culpar que eu estou fazendo a coisa errada. E eu fiquei, meu Deus do céu, entende a confusão que essas pessoas procuram, não só na terapia, mas no Google. No Google falou que tem que fazer isso, lá vai a pessoa fazer isso, e não busca dentro de si a resposta, vai buscar sempre fora. Sim. É difícil. Sim, eu acho que o conhecimento sem sabedoria é uma coisa muito perigosa. Com certeza. Então, esse tipo de colocação, eu estava lidando semana passada com alguém assim, saiu do profissional que estava tratando, ela falou umas coisas que saiu apavorada. E parte da sessão era só desfazer o dano feito por esse especialista. A questão, e não é fácil, eu acho que o seu trabalho, eu não posso falar com propriedade, mas eu acho que a linha da frente da saúde da sociedade, agora, atualmente, é emocional e espiritual. E essa é a epidemia que afeta muito mais gente do que a Covid nunca vai tocar. Isso já precedia, nós já estávamos numa pandemia. Se Deus quiser, uma das coisas no futuro, um dos assuntos vai ser como a Covid foi a terceira pandemia do século XXI. Então, há uma pandemia de doença emocional e espiritual em curso, e não tem vacina para isso. E quem vai ajudar as pessoas tem que ter uma boa carga de virtudes espirituais. E essas virtudes têm que estar mais ou menos comparáveis, mais ou menos proporcionais. Por exemplo, se alguém tem muita compaixão, tem muita firmeza, mas sua empatia, seu sentido da dor do outro é muito mais desenvolvido ainda, fica difícil, como você está falando. Então, tem razão. Então, é o equilíbrio. Eu às vezes penso como que Abdu'l-Bahá
sobrevivia ao dia a dia, porque ele sentia tudo. E tem um texto de Abdu'l-Bahá onde ele diz que eu sei eu não sei dizer exatamente de cor, mas ele diz que eu sei a condição e as necessidades de todos no mundo. Todos. Então, como que alguém com esse estado consegue se manter? Claro, é um mistério de Deus, porque nunca vamos entender como que uma percepção tão de outro mundo, que nível de força e firmeza, estabilidade precisaria para carregar tudo isso internamente. Então, eu acho que eu acabei desviando, mas vamos voltar ao assunto, me desculpe. Estava me lembrando de uma coisa que Abdu'l-Bahá fala, que a alegria é contagiosa, né? Assim como a doença é contagiosa, mas os sentimentos espirituais também são contagiosos. Ele fala, se você passa na rua, uma criança está sorrindo e você está com a cara fechada, a criança imediatamente para de sorrir. E o contrário também é verdadeiro. Então, isso da gente manter essa alegria, né? Mesmo em momentos de dificuldade, e essa aquiescência radiante, não é uma coisa forçada, né? Mas entender que tudo na vida passa, né? Ter essa aquiescência de entender que estamos aqui por um tempo, viemos de Deus, a Ele voltaremos. Temos que voltar melhores do que a gente está aqui. Temos que voltar melhores, porque como achei interessante isso que você falou, que podíamos estar já chegando do outro lado, mas temos que atravessar o oceano, né? E temos que atravessar e sair do outro lado melhores, né? Saber guiar o barco para não jogar em cima das pedras. E nem pular Nem fora pular dele, né? fora e nem deixar a água entrar, né? Afogar, Nem deixar entrar. navegar. Muito bem. Navegar é preciso, como diz Fernando Pessoa. Muito bom, muito rico, né? Esse momento maravilhoso. O tempo não para e a gente precisa chegar ao fim dessas reflexões. A gente sabe que, na verdade, elas não têm fim, né? E a gente continua em outros momentos. Eu agradeço a presença de todos vocês, em especial ao querido Darius, que prepara com muito carinho todas essas oportunidades que temos de crescimento e de enriquecer ainda mais essa nossa travessia e que a gente possa chegar do lado de lá muito melhor do que estamos hoje, né? A quinta-feira que vem é véspera de Natal, na outra quinta, véspera de Ano Novo, mas a ideia é continuarmos, tá? Eu acho que se tivermos público, a gente está aqui, tá bom? Se não der pelo computador, eu vou pelo